Oi, Patrícia, boa noite. Olá, Fabíola, que rápida! Não foi? Muito rápida! Foi ligeiro o negócio. Conexão. Foi ligeiro. Eu ia dizer agora, as pessoas estão sendo avisadas que nós estamos ao vivo. Ia dizendo isso e você já está aqui muito rápida. Hoje foi ótimo. Nosso gêmeo não está criando confusão. Sim. Ah lá, a Regina está entrando. Nossa fiel escudeira, boa noite, Ana. Sim. Seja bem-vinda, não é? E será que está acontecendo? Você escuta um barulhinho aí, não? Escuto. É como se no seu celular estivesse chegando mensagem. Jesus, não, sabe o que está acontecendo? Eu nem sei como acontece isso. Meu Deus. Você tá me ouvindo? É uma ligação no WhatsApp, eu nunca vi isso na minha vida. Oh, meu Deus. É uma ligação no próprio Instagram. Você já viu isso, Fabíola? Não. Nem eu. E o negócio não para de tremer. Pronto. Melhorou. Jesus. E sabe o que é isso? Eu vou lhe dizer. Ana Regina está chegando. Oi, boa noite, Ana. Boa noite. Sabe o que é isso? É uma tia minha querendo entrar. E aí é engraçado. Eu nunca vi o telefone no Instagram. Que engraçado, né? Também não conheço essa função. Ah lá. É isso. Será que ela não está pedindo, né, para participar, não? Não sei. Porque, às vezes, quando a gente entra na... Ana, eu não consigo abrir no computador. Por que será? Não sei, Ana. Tem que olhar a bolinha onde está o meu perfil e clicar lá. Exato. Na página principal do Instagram, a Regina está pedindo ajuda. Na página principal do Instagram, Ana, tem lá todas as bolinhas das pessoas que estão online agora, né? Sim. E aí, se você apertar na minha, devem cair aqui direto, mesmo pelo computador. Veja se você consegue. Sim, exato. Né? Exato. O Eduardo também está entrando. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Eduardo está chegando. Nós estamos aguardando um pouquinho, Eduardo, as pessoas chegarem, serem avisadas, porque pelo Instagram sempre tem essa coisa, né? Tem que ter um tempinho até o pessoal saber que a gente está aqui online, Fabíola e eu. Não sei se você já veio de outras vezes, se você já nos conhece. Ah lá, a Ana está dizendo que hoje não aparece o meu rosto. Eduardo, você que entrou há pouco... Você entrou pelo link do Instagram, aparece o meu rosto e a bolinha em volta ao vivo? Como é que você conseguiu receber o link avisando que a gente está começando a live? Como é que foi? Dá um oizinho para nós, por favor. Aqui para mim, Patrícia, você aparece normal, a questão da bolinha, não é? Sim, aqui para mim também. Exato. O nosso feed. O circular também entrou por isso, né? Exato. E o Eduardo, não sei se está aí, se ele pode dar um oizinho para nós e contar como é que ele recebeu a notificação que a gente está online. Estamos online. Luciane chegando também, boa noite. Ó, conseguiu. Olá, Beatriz, que bom que você conseguiu. Luciane também está chegando. Sim, muito bem-vinda, gente. Boa noite a todas. Nossa 25ª live hoje, eu e a Patrícia, não é? Desse projeto lindo que a cada terça-feira temos um tema, não é? Que a gente recebe sugestões, vocês sempre podem ficar mandando sugestões. Lembrando, não é? Se você, porventura, não tenha tido a oportunidade de estar conosco em algum tema das lives que nós já abordamos, todas estão devidamente gravadas lá no IGTV. Quem já viu e quer repetir de novo esse tema... Ou mandar para alguém, né, Fabíola? Exato, mandar também para alguém. Então, todas as nossas lives estão devidamente gravadas, né? Você pode até fazer uma maratona, né? Maratonear as nossas lives. Tirar um domingo para assistir. Adorei, tudo, Fabíola. Né? É isso, as lives minhas e de Fabíola, gente, eu já vou apresentando e tudo mais.
A gente sempre espera 5 minutinhos para as pessoas irem chegando. A gente, mais do que tudo, foi um encontro assim de amizade muito legal e que a gente se diverte fazendo. Então, acho que isso é o mais legal. Porque mais do que passar, claro, conteúdo, trazer possibilidades de dicas, etc., a gente se diverte muito fazendo e traz, assim, o melhor que a gente tem. Olá, dona Luísa, boa noite. Adoro ficar olhando quem está chegando e essa novidade, esse jeito tão diferente, porque eu sou da equipe desde que eu nasci, do olho no olho, do beijo e do abraço. Então, a gente teve que se reinventar, eu e Fabiola, para a gente conseguir se relacionar e amar as pessoas vendo quando elas entram. Exato. Então, dona Luísa está chegando, bem-vinda. Genice, que está conosco desde sempre. Exato. Luciane chegou, Luciano também bem-vindo. Que bom que as pessoas estão chegando, né? É uma ferramenta diferenciada, né, Patrícia? A forma como hoje, não só nós aqui, mas a forma como o mundo se comunica. Não tão mais próximo como a gente gosta ou gostaria que acontecesse, né? Por mim, aqui nesse exato momento, a gente estava num local super enorme, olhando no olho, um grande círculo, tratando e abordando esses temas, né, que a gente produz com muito carinho, trabalha com muito carinho, para trazer clareza a todos aqui que estão nos acompanhando e vêm nos acompanhando. Um dia chega gente nova, outro dia um não pode vir. Assiste depois, porque a gente compreende também, às vezes, a questão do horário, não é? De que você tem um outro compromisso. Mas, enfim, esse é o novo modelo pelo qual nós estamos nos adaptando a essa nova ferramenta, não é? Não só nós e tantas outras pessoas que também estão trabalhando, demonstrando seu trabalho mediante, né, essa ferramenta que o Instagram nos disponibiliza. E tantas outras também, né? Exato. Então, hoje, aproveitando o gancho da Fabiola, o tema da nossa... A Fabiola já disse que todas as lives estão gravadas, dá para fazer maratona e tudo mais. O tema da nossa live hoje... Ah, que bom, Ana, que você conseguiu. O tema da nossa live hoje é tratar um assunto das constelações estruturais, as constelações nas empresas. Então, a nossa inquietação, ou provocação, ou estimulação é perguntar, ok, como é que está a saúde da sua empresa? Como é que está a comunicação da sua empresa? Está batendo as metas? Está satisfatório? Está harmônico? A fluidez está acontecendo? Como é que está isso? E como é que a visão sistêmica pode contribuir para esse ambiente? Porque, às vezes, a gente conhece a constelação com o nome de constelação familiar, mas o nome correto é constelação familiar sistêmica, justamente porque pega todo um sistema. Então, o tema de hoje são as constelações estruturais que a gente pode fazer no ambiente organizacional, nas empresas, nas instituições. E aí a gente vai trazer, como sempre, várias pulguinhas para deixar atrás da orelha, ou vários exemplos, para que a gente possa ir conversando e a gente vá se identificando. Exato. Aquelas pessoas que quiserem trazer um caso, um exemplo, uma pergunta, sempre são bem-vindas. Venham, tragam, escrevam aqui que a gente vai conversando junto, como sempre. Então, para quem está chegando agora, não sei se todos nos conhecem, estou vendo alguns nomes novos, Luciano Henrique, Luciane Assunção, Cleverland, bem-vindo, está chegando. Então, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Tolentino, sou educadora, trabalho com as danças circulares, sou uma das jurássicas dinossáuricas do movimento das danças circulares no Brasil e sou consteladora há muitos anos. Trabalho com tudo isso há mais de 20, 25 anos. E a gente tem feito lives, eu e Fabiola, de assuntos, desde as coisas bem básicas, como surgiu a constelação no mundo, modalidades de constelação, como veio para o Brasil, babá, e aí até coisas do nosso dia a dia, não só que eu e ela vimos trazendo, mas também exemplos ou dicas, pedidos das pessoas que se relacionam conosco através das redes sociais. Então, hoje a gente vai falar pela primeira vez com esse assunto das empresas, né, da constelação estrutural, e aí eu sempre me apresento assim um pouquinho para as pessoas que estão chegando novas,
Tem outra pessoa chegando, bem-vindo, Dário. E a Fabiola também vai se apresentar e aí a gente começa a bater papo. Quem quiser participar pode ir escrevendo e a gente vai incluindo. Né, Fabiola? Conte para nós. Quem é você para ver se todo mundo conhece? Quem não te conhece, aproveita. Vamos lá. Então, meu muito boa noite a todos que estão chegando. Meu muito boa noite a quem já vem nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos quem está chegando hoje, que sempre tem pessoas novas, não é? De acordo com os nossos convites que a gente realiza, convites também dos nossos amigos que já estão nos acompanhando. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Uma das grandes maravilhas da constelação é incluir, porque todos pertencem. Então, sejam todos muito bem-vindos na nossa live de hoje, onde eu e Patrícia, né, vamos abordar o tema sobre como está a saúde da sua empresa. Então, para quem não me conhece, e também para quem já me conhece, meu nome é Fabiola, eu sou professora universitária, consteladora familiar e advogada sistêmica. E uma das grandes oportunidades que nós estamos nesse exato momento, Patrícia falando de São Paulo, e quem não me conhece, eu falo de Teresina, Piauí. Por isso que às vezes tem esse sotaque gostoso, essa coisa diferente, essa troca, não é, que eu e Patrícia fazemos juntamente com vocês nesses conhecimentos, né? Porque a constelação é exatamente isso, a expansão de consciência. E a nossa intenção é trazer, elucidar sempre assuntos do nosso cotidiano, da nossa existência, dos nossos sistemas familiares. E aí hoje resolvemos trabalhar um pouco sobre empresas, não é? Você que tem uma empresa ou está pretendendo montar uma empresa ou faz parte de uma empresa familiar ou individual, se tiver alguma dúvida, algum caso concreto que você queira aqui comentar conosco, não é? O nosso chat está aqui para isso, para que a gente possa fazer essa interação, essa troca, que é muito importante. Então, o tema da nossa live é exatamente como está a saúde da sua empresa. As constelações podem ser uma ferramenta importante no sucesso da sua instituição. Sim, como a Patrícia falou, a constelação ela não aborda somente contextos da família. A constelação é um todo. É uma grande ferramenta onde tudo pode ser constelado. Todo e qualquer tema pode ser constelado. E a nossa proposta hoje é exatamente abordar a questão das empresas. E aí vem aquela minha pergunta, sabe, Patrícia? Uma pergunta básica, de que às vezes as pessoas que trabalham na empresa, que são os donos de empresa, sócios de empresa, talvez nunca nem tenham parado para perguntar se o propósito dessa sua empresa tem clareza e vem sendo devidamente cumprido. Porque às vezes a pessoa idealiza, abriu numa empresa, ela pensa de vários segmentos, e quando está tudo aberto, tudo preparado, essa empresa se lança no mercado, se lança para a sociedade, não tem a clareza e não cumpre, não é, exatamente aquele objetivo pelo qual ela foi criada, ela foi pensada, ela foi idealizada. Então, nesse momento, nós entendemos que ali essa empresa ela já nasce com alguma situação disfuncional. Tá, mas você vende o quê? É um serviço? É um trabalho? Qual é realmente a sua proposta? A sua forma de comunicação está trazendo clareza para aquilo que você almeja cumprir? Então, isso é importante antes de dar início, né, no surgimento dessa empresa, trabalhar também esse feedback, clareza com o cumprimento desse propósito. Porque, às vezes, muitas pessoas, no início, né, estão super empolgadas, faz um investimento que envolve, às vezes, até uma situação financeira muito vantajosa, né, alta, e ela não entende o porquê que o seu negócio não dá certo. E aí vem aquela pergunta, será que foi claro? Será que realmente aquilo que você se propôs a abrir, a lançar, a se jogar no mercado para a sociedade foi cumprido? E aí as pessoas, nossa, a minha empresa faliu tão cedo, tão jovem, eu não tive como mantê-la. Provavelmente a comunicação, o propósito, o destino pelo qual ela foi idealizada não foi clara.
Você fez ou deixou de ser, ou se perdeu, né, Fabíola, pelo caminho. Sim, ou se perdeu. Pode até ser que num primeiro... Exato, pode ser que num primeiro momento tenha sido claro quem fundou, etc. Sim. Mas talvez, muitas vezes as pessoas chegam, minha empresa não está indo bem, não tá, por mais que a gente faça tudo, né, correto, tudo com o marketing, isso, aquilo, não tem prosperidade, ou a prosperidade vem caindo. Talvez esse propósito tenha sido claro lá no começo, e aí esse propósito foi perdido no caminho. Às vezes, Patrícia, vira até bagunça. Você começa com um propósito, infelizmente aquilo não vem dando certo, às vezes as pessoas se desesperam e mudam no caminho, no percurso. Não apostam que tudo isso tem um investimento, precisa ser mais acreditar. E aí as pessoas se desesperam, já mudam de segmento, muda de ramo, muda de área. Então, o propósito pelo qual ela foi idealizada não vem cumprindo e gera uma disfuncionalidade. Não consegue equilibrar entre a clareza pelo qual ela foi proposta com aquilo que realmente está sendo entregue, não é, para a sociedade, para os seus clientes, para os seus colaboradores. E aí, com certeza, essa empresa tende ao quê? Ao insucesso. Ela não consegue permanecer, não é, no mercado. Exato. E lembrando só a todos que estão aqui, tem bastante gente nova. Olá, meu pai querido, senhor Tolentino, chegando aí, muito bom, que bom ver você aqui. Silvia Neves chegando, tá bom, que bom, bem-vinda, Silvia. Lembrando só que todas as coisas que a gente traz, como o Fabíola acabou de colocar, essa questão do propósito, da clareza, são exemplos e são possibilidades do que a gente tem observado no nosso trabalho como consteladora, que as pessoas chegam falando a respeito da questão empresarial. Então, talvez você se identifique com isso, ou talvez você se identifique com outras das coisas que nós vamos falar. Porque a gente sempre procura, em todas as lives, trazer vários pontos para que as pessoas vão se identificando. E quem quiser conversar, ou trazer uma pergunta, ou um caso, etc., é só escrever aqui para a gente. Outro ponto que a gente queria trazer e levantar, e que tem a ver com uma das leis sistêmicas que a gente já falou várias vezes, são 3 leis sistêmicas e tudo mais, a segunda das leis que é muito, muito importante nesse caso, é a questão da hierarquia. Meu Deus, como é que uma questão de... O que uma questão de hierarquia pode estar interferindo na minha empresa hoje, no meu sucesso profissional hoje, no meu sucesso organizacional, na saúde da minha empresa hoje? Muito, muito. Às vezes, quando a gente é habituado a vestir o óculos, né, da visão sistêmica, da organização sistêmica, a gente vai percebendo isso. Então, a sua empresa pode estar com alguma questão quando ela desconsidera a segunda lei, que é uma lei muito importante, que é da hierarquia. O que significa essa lei da hierarquia pensando numa empresa? Porque a gente já viu muito a hierarquia numa questão sistêmica familiar. Mas o que... que ótimo! Bem-vinda, Tia Najme. Minha tia de 91 anos está ouvindo nossa live. Olha que maravilha. Que chique. Que bom, tia. Que muito chique. Bom. Que delícia que você está aí, Tia Najme. Então, mas o que a hierarquia pode afetar nesse sentido, né? Pode afetar à medida que a empresa vai passando algum tempo e ela desconsidera ou ela esquece, ela exclui. Quando ela não exclui deliberadamente, mas ela vai esquecendo, na melhor das hipóteses, assim, com boa fé, os seus fundadores. Qual foi o propósito, como a Fabíola falou, mas quem foi a pessoa que fundou, que trouxe essa ideia para o mundo? Então, é muito importante, não só o fundador, a ideia saiu de onde? A gente tem uma empresa de parafusos. Quem teve essa ideia? Quem começou com isso? Quem investiu o primeiro real, que pode ser cruzeiro, 1.000 réis, sei lá quanto tempo tem a empresa? Quem fez o primeiro investimento? Da onde veio essa ideia? Essa energia
essa primeira luz que trouxe essa empresa precisa ser alimentada, honrada e lembrada sempre. Não só o seu fundador, a figura do seu fundador ou dos seus fundadores, de uma equipe que tenha começado, iniciado esse projeto, como das equipes todas que vieram até aqui. Então, é bastante importante lembrar e honrar o início. Assim como na nossa vida pessoal, muitas desordens e situações disfuncionais acontecem, porque a gente não honra e não recebe, não toma força das nossas raízes, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós, etc. Então, eu vivo dizendo, uma árvore não adianta você enfeitar a copa. Você precisa cuidar da raiz, do tronco, de tudo para ela ser saudável. A empresa, a mesma coisa. Então, quando a gente leva adiante um projeto e a gente nem sabe quem fundou, como foi, o que aconteceu, da onde veio a inspiração, o dinheiro, a força disso, a tendência é ela ir. E muitas vezes se esquece, quando não se exclui deliberadamente. Então, não só o fundador, mas as equipes que vieram antes de nós. Porque, com certeza, se eu estou nessa empresa, alguém veio antes de mim. Se eu não sou o fundador, alguém veio antes de mim e construiu, às vezes, 20 anos, 5 anos, 50 anos, 150 anos, para que eu, hoje, pudesse ocupar o local que eu ocupo. Então, essa consciência parece tão óbvia. Eu digo isso, a constelação sempre parece tão óbvio, mas muitas vezes a gente esquece. E é nesse esquecimento, ou nessa exclusão intencional, porque a pessoa chega achando que eu sou melhor, que eu é que sei, que eu, etc., é que as desordens acontecem. Então, tanto as pessoas como o fundador, como também as equipes, tudo o que foi feito até aqui, a sede, aonde foi a primeira casa, o primeiro barracão, o primeiro, não importa, a primeira portinha, janelinha, que a gente vendia salgadinho né? E hoje é uma empresa, uma indústria de confeitaria. Então, onde foi a primeira sede, os primeiros funcionários, tudo o que foi feito, a primeira equipe, os primeiros procedimentos, isso tudo é muito importante a gente respeitar, reverenciar e honrar, porque foram eles que nos trouxeram até aqui. Eu entendo que parece óbvio, mas isso não acontece na grande maioria das empresas. Eu convido vocês que estão assistindo aqui, que trabalham numa empresa que sabe exatamente quem fundou, qual foi a intenção. Olha, eu fundei uma confeitaria porque eu tenho uma grande amiga que a avó dela tinha um sonho, era libanesa também, assim como a minha ancestralidade, minha tia Najma Itaí, que não me deixa mentir, que é da linhagem libanesa da minha família. Eu tenho uma amiga que também é libanesa, que a avó dela queria abrir uma portinha para fazer os quitutes libaneses. Então, isso vem desse desejo de uma anciã de trazer os quitutes da terra dela para o Brasil. Então, é muito importante a gente saber e honrar isso. A gente não vende esfirra porque hoje eu vendo 5.000 esfirras e eu quero ficar rica. Isso veio de um sonho nesse contexto, entende? Estou só dando um exemplo assim, para a gente compreender como é importante. Muitas vezes a gente entra na empresa, especialmente quando a pessoa é mais jovem, e diz, não, eu tenho a tecnologia, imagina que faz desse jeito, papel não existe mais, e isso aqui não serve, isso aqui não serve. Como essas pessoas são lentas, ou, sabe, assim, cheia de soluções e de novas possibilidades, e você exclui e desmerece aquilo que já veio. Então, é importante a gente ter o equilíbrio. Claro que as novas tecnologias são fantásticas, são, visto que nós estamos nos comunicando pelo Instagram, meu Deus. Veja bem. Então, claro que a nova tecnologia é genial. E claro que as pessoas mais jovens trazem outras ideias, outros ares, vêm aerar a empresa e agregar. Maravilhoso. Mas a saúde de uma empresa, e vocês podem observar, empresas que são longevas, que têm muitas gerações, a saúde dessa empresa vem dessa raiz. Quantas empresas vocês já ouviram e já souberam, e a gente vê no noticiário todo mês, de empresas que têm 100 anos, 80 anos, 150 anos, e que vem a próxima geração, e simplesmente foi diminuindo, minguando, e a empresa desaparece.
né? Empresas boas, conceituadas, produtivas, saudáveis. Então, a gente pode ter um olhar sistêmico e observar que tanto uma coisa como a outra, a lei da hierarquia é muito importante. Tanto o fundador e as pessoas, como as coisas, as sedes e os procedimentos que nos trouxeram até aqui. Então, só da gente mudar esse olhar, mudar essa sensação e essa dentro da gente, já muda tudo. Então, quando a gente faz uma constelação na empresa, isso vem à tona, a gente consegue perceber onde está a desordem, e uma constelação faz assim, muda, que é uma coisa absurda, do dia para a noite. Bom, eu tenho mais um assunto. Outro ponto, que isso lembrado, esse é um ponto, né, tendo isso no nosso radar. Uma outra coisa é, hoje, na atualidade, como é que está esse respeito, essa comunicação, essa interconexão entre as pessoas e as áreas dessa empresa? Isso é outro ponto que traz bastante desordem e que a gente vê bastante emaranhamentos, como a gente chama, bastante confusão. Alguém está dizendo que está sem som? Vocês estão me ouvindo? Fabiola, você está me ouvindo? Sim, está ok. Comigo está ok. Tá. É que às vezes tem oscilação de internet ou é da pessoa, Exato. Enfim, só para a gente checar. Tudo ok. Então, esse ponto da comunicação é muito, muito importante. Porque o que a gente vê na grande maioria das vezes? A gente vê, infelizmente, sistemas de competição instaurados nas empresas. Então, as áreas, as pessoas, um quer ser mais que o outro, um fica boicotando o outro, eles usam muito na empresa, puxa o tapete do outro, e aí eles não percebem que a empresa, qualquer empresa, pode ser uma empresa de cortar unha, não interessa, qualquer empresa, qualquer família, qualquer núcleo de pessoas, agrupamento de pessoas, só vai adiante se um colaborar com o outro. Sim. Só vai adiante se perceber que é uma engrenagem como um relógio, e esse conceito é muito antigo, que é uma engrenagem como um relógio, e o relógio só funciona se cada milímetro, cada parafusinho daquele milimétrico funcionar junto. Se um dentinho daquele parar, um parafusinho daquele parar, o relógio não funciona mais. Então, não tem essa, na minha empresa, porque a gerência é mais importante do que a logística, a qualidade é mais importante do que o operacional. Isso não existe. Na empresa, se existem 4 áreas, as 4 áreas são fundamentais. Sim. Porque se não fossem, não existiriam. É verdade. E se a logística falhar, não tem como a empresa ir para frente. E se a qualidade falhar, não tem como a empresa ir para frente. E se o serviço de manutenção, de limpeza, de organização falhar, não tem como a empresa ir para frente. Se a operação falhar, não tem como a empresa ir para frente. Então, é da gente perceber que se não tiver uma comunicação azeitada, né, um respeito entre as áreas, de entender que nós somos todos elos de uma corrente, que é outro chavão também bastante conhecido no meio empresarial, mas é tão conhecido e tão óbvio que as pessoas não levam em conta. As pessoas estão sempre premiando o melhor da área. A área, o departamento que vender mais ou que fizer mais tal coisa, ganha uma bonificação. Na minha opinião, desculpe a palavra, eu tenho vontade de falar uma palavra mais feia, mas eu não posso falar porque eu estou aqui ao vivo e a cores. Mas, na minha opinião, é uma ideia tonta. Porque tá na cara que isso não dá certo. Se a equipe, se a minha empresa tem um propósito, uma missão clara, como diz a Fabiola, posta no mundo, e eu ponho as pessoas lá de dentro para disputar e para ver quem é melhor, tá na cara que não dá certo. Pode dar por um tempo. Quando entra uma tecnologia nova, né, dá por um tempo. Mas se a gente não tem essa noção do todo e da funcionalidade, certamente não é uma coisa próspera. Então, esses são os 3 pontos que eu queria chamar a atenção. É isso, né? Fica essa briga pelo poder, pelo status, quem é melhor, quem faz mais, e começa um sacanear o outro. E é uma atitude tonta se nós estamos todos no mesmo barco. Então, dicas para pessoas que estão nos assistindo que possam estar com algum problema e tenham vindo. Estou vendo bastante pessoas novas aqui
que eu não conheço, então, assim, que tenham vindo com interesse por esse tema. Uma constelação é excelente, pode solucionar e abrir muitos campos, e a gente tem feito muito em empresas. Então, muita gente nos procura que tem esse tipo de entravamento e de problema, que já fez de tudo e que a empresa não segue adiante. Então, a constelação pode ser uma ferramenta muito interessante, porque alinha e abre esses caminhos. Exato. Então, só para finalizar, resumir para quem está chegando, 3 pontos importantes a gente trouxe, 4, né? Fabiola falou da questão da clareza do propósito, se isso está claro e se esse propósito vem sendo seguido. Eu trouxe a questão da hierarquia, para que a gente tenha uma empresa, observar, honrar e respeitar de onde veio esse sonho, quem são os fundadores, quem é o dono que sonhou, que sentiu essa ideia, e essa equipe que trouxe essa empresa até aqui. E trouxe também a questão do respeito e da comunicação clara e azeitada entre pessoas e entre áreas, entre equipes, né? No sentido de perceber essa coisa de que todos nós fazemos parte de uma mesma engrenagem com um propósito claro. Então, são dicas que, se a empresa estiver passando por qualquer desordem, pensar um pouco como estão esses aspectos. Porque o simples fato da gente a gente diz que constelar é revelar, é ter consciência. O simples fato da gente ampliar a consciência nossa e da nossa equipe, dos nossos colaboradores, para esses pontos, já traz uma mudança significativa, inclusive no resultado. Então, esses são 3 pontos que nós vamos seguindo. Era só para chegar até aqui, porque muita gente chegou agora. Verdade. Conte para nós, Fabiola, que mais que a gente pode pensar? Eu acho bem interessante, Patrícia, essa parte que você falou, não é? Que tem que existir essa harmonia entre as áreas, entre os colaboradores, porque eu já conheço alguns casos de que as empresas, elas têm essa política de competitividade, não é? Entre áreas, entre colaboradores, até para que eles batam as metas, qual foi aquele colaborador, o colaborador do mês, aqui posta as fotografias. Não que eu tenha nada contra disso, não é? Mas eu acho que se a engrenagem não andar todos em conjunto, em harmonia, essa empresa, em algum momento, ela vai acusar alguma circunstância que está não mais tornando ela produtiva, cumprimento do seu propósito. Ela vai começando a ficar capenga. Isso é disfuncional. Disfuncional. Exato. A disfuncionalidade vai acontecer. Né? Eu me lembro bem... E as pessoas não percebem, né, Fabiola? Não percebem. É uma coisa que você vai... Ah, mas eu cheguei agora, eu sou o novo gerente. Ok, maravilha. Mas a gente precisa entender. E aquela pessoa que antecedeu você? Né? De que forma essa pessoa foi excluída ou menos considerada? Isso é importante que essa pessoa, né, essas áreas, existe exclusão, tem algumas pessoas, alguns sócios, gerentes, que estão atuando nessa empresa, chegaram depois, às vezes até desmerecendo o trabalho anterior, de quem chegou, de quem arrumou, de quem construiu, de quem pensou. Muito isso a gente percebe, Patrícia, com essa forma desse processo que a gente vive hoje, do mundo repleto de muitas tecnologias. Ah, mas hoje a forma de trabalho é essa, os computadores, você lança uma informação, você posta uma mensagem. Bem, mas se você não honra, se você não valoriza quem abriu o caminho para que tudo isso hoje estivesse da forma como está, essa empresa inovando, se adaptando às novas ferramentas do trabalho, ela também lá na frente, com certeza, vai, não é, acusar algo disfuncional, porque é como se essa forma atual de trabalho estivesse desmerecendo e desvalorizando quem trabalhou, quem proporcionou toda essa abertura, toda essa expansão para que essa empresa fosse vista como hoje está sendo vista no mercado. Então, a gente tem que sempre dar valor, valorizar, honrar todos os que antecederam essa empresa para que ela chegasse até aqui.
Não importa ela ter um nome consolidado, uma empresa consolidada no mercado. A minha empresa já tem 5 anos, nós já estamos na terceira geração. Mas se essa terceira geração não olha com carinho, com respeito, quem lá atrás montou toda essa empresa, todo isso, às vezes começou lá no fundo de quintal. Eu conheço pessoas, colegas, que o seu negócio iniciou na garagem de casa. Vendia bolo, salgado, uma pequena fábrica de confecção, uma pequena oficina, e hoje, nossa, estão imensas. Mas a gente tem que valorizar exatamente como tudo isso começou. Quem foram os primeiros funcionários, quem foi o sócio de capital de giro. Tudo isso precisa manter a inclusão. Eu acho bacana, Patrícia, tem um local aqui em Teresina, que eu admiro demais essa empresa. Lá tem as fotos de todos os gerentes fundadores que lá estão. É muito belo, porque não é só a imagem de uma pessoa, naquele contexto ao qual essa pessoa teve à frente, não é? Para permanecer nesse mercado tão vasto que é a competitividade, ele é lembrado. Olha, aqui foi o fundador, ali foi meu bisavô, meu tataravô. Eu acho muito bacana, né? Isso, e é legal também as fotos, Fabíola. Muitas vezes tem as fotos das sedes, sim, dos maquinários. E isso é parte da história. Exato, isso faz parte da história. E não pode ser apagado, não pode ser excluído. É essa, né, a intenção que a gente tem, essa permanência de valorizar e não excluir. E aí também vem... E outra coisa, Fabíola, que você falou dos excluídos, é isso. Quando a gente entra, por exemplo, entre uma pessoa nova, ou uma área nova, ou uma inovação, muito cuidado. É isso que a Fabíola falou de menosprezar o que já veio, mas quando você quer fazer uma inovação, muito cuidado para excluir coisas. Você pode transformar coisas. Exato. Porque nós estamos transformando a todo momento. Eu e Fabíola, até ontem, dávamos aula com 50 pessoas na sala. Agora nós estamos falando para não sei quantas pessoas aqui na janelinha, ok? Sim. Mas a gente tem que ter sempre um cuidado de como excluir ou transformar. Exato. Juntar áreas, trocar pessoas de função, porque isso tudo cria emaranhamento, cria energia disfuncional dentro da empresa. E é tão então, uma coisa é você querer mudar, uma coisa é você querer mudar e transformar juntar duas áreas, por exemplo, ou juntar para otimizar espaço, ok, conversado, explicado, e que a gente vá construindo e sonhando junto. Sim. Outra coisa é você chegar lá e dizer, olha, eu que mando aqui, essa área não serve para nada, só está dando prejuízo, vamos ficar com aquela ali que é melhor e que nos dá lucro. Sim, sim. A postura é muito diferente. Eu tenho até, sabe, Patrícia, um depoimento mesmo que aconteceu com meu pai. Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil e quando estava ingressando essa era da tecnologia, a chegada dos computadores, eu garanto a você que ele teve uma certa resistência. Tudo ele anotava, tinha planilhas, uma série de coisas, né? Mas tudo era anotado no papel. E aí aquela resistência, aquela dificuldade, às vezes até por questão da idade, a se adaptar a esse novo modelo de trabalho, quando os computadores chegaram, não é, no Banco do Brasil. E aí um belo dia, e tinha uma outra pessoa que já estava bem mais acompanhando esse novo contexto, dizia, mas você demora muito tempo, tudo você anota, tudo bota no papel, na caneta, no lápis, na planilha. Um belo dia, deu pane nos computadores do banco. Pois naquele dia, essa pessoa que tinha observado que meu pai resistia e tudo, ele veio, Sérgio, você pode me emprestar as suas planilhas? E naquele dia, não é? De uma forma meio que ainda artesanal, porque tudo ele anotava, não é? Na forma dele trabalhar, foi assim que as informações foram passadas, porque os computadores não trabalharam, não funcionaram, e era a forma como ele tinha de cumprir com aquele dia o seu trabalho, porque tudo estava anotado no papel. Então, assim, a gente tem que, claro, permitir que o novo chegue, mas sempre honrando e valorizando a forma como se trabalhava anterior, porque tudo isso é um processo, é uma construção. Não desmerecer. Exato. Nossa, você levava um dia inteiro para fazer todas as anotações. Hoje, num clique, o computador faz os cálculos.
mas era a forma como as pessoas tinham de trabalhar. E essa forma, durante um tempo, também deu certo. E tá claro, aliás, ao contrário, né, Fabíola? Só primeiro que nesse exemplo, o seu pai salvou a situação, porque o banco podia estar em apuros, sim, sem aquele jeito, sim, dele, e isso se aplica, sim, a vários outros exemplos. Claro, porque essas de jeito, de hábito, sabe, Patrícia, ao final do dia tinham que ser enviadas por malote para o Banco Central. E se não fosse essas anotações, não teria ido, porque os computadores deram uma pane, não é? Então, exato. É a valorização dos trabalhos. Primeiro, então, exato. Primeiro que o seu pai, nesse exemplo, salvou a lavoura. E segundo, que a questão é uma integração. Sim. Né? Sim. Claro que não é uma integração para saber que se o computador está aqui hoje, milhões de pessoas trabalharam para que esse computador e esse celular chegassem na nossa mão. Sim. Então, não é assim. Hoje, os nossos adolescentes, isso me preocupa enquanto educadora, porque os nossos adolescentes acham que o computador vem da caixinha, sabe assim? Não, eu tenho dinheiro, meu pai é rico, eu vou lá e eu comprei tantas coisas. Não. Para este objeto funcionar e estar aqui, muita coisa, milhões de pessoas trabalharam para que ele chegasse aqui. Sim. E para o computador chegar no banco, para o seu pai trabalhar, muita pessoa, sim, muita gente teve que fazer outro, sim, procedimento para que isso pudesse. E daqui mais para frente, sim, outras coisas virão. Com certeza. Né? E outra coisa bastante importante, já que você deu exemplo de pai, vou puxar o seu gancho. A gente pode observar também outro tema que vocês podem, quem está atento e quem está com alguma questão na sua empresa, são as questões sistêmicas de empresas que são de um dono só. Sim. Então, muitas vezes nós somos chamados, por exemplo, para fazer constelação estrutural ou empresarial, e a empresa tem um dono. É o senhor fulano, a senhora fulana, sim, que é dona da empresa toda. Sim. Ok. A questão disfuncional e sistêmica pode pertencer àquele dono. Olha, a Genice está nos acompanhando, a constelação, as nossas lives, desde o início. E o que acontece com ela? Ela já lê meus pensamentos. Então, o assunto que eu vou falar em seguida desse, ela já está perguntando. Exato. É uma sintonia fina, Genice. A gente lê pensamentos. Lê, sim. Deixa eu só finalizar esse. Então, quando a empresa é de um dono só, pode acontecer de ser uma questão que está impactando na empresa, que seja então, o dono tem alguma limitação ou algum emaranhamento na questão profissional ou financeira, e que aí uma questão que seria pessoal pode ser transferida para a empresa. Então, isso fica muito claro numa constelação também, e a gente consegue trabalhar. Uma outra coisa quando é uma empresa familiar. Então, também pode acontecer de emaranhamentos, que são gatilhos familiares. Vou dar um exemplo de uma questão que eu vi recentemente. Lá atrás, numa terceira, quarta geração, uma família tinha empreendedores rurais, tinha uma vinícola, uma coisa assim, rural, e um irmão se atritou com outro irmão, e um irmão matou o outro irmão, roubou o outro irmão, e matou o outro irmão e roubou os bens, a empresa e tudo mais, as terras, e ali fez-se a empresa, e a vida continuou. Tiveram outros filhos e continuou. A vida sempre continua, gente. Nós estamos numa história que já vem sendo contada. Nós já falamos isso aqui várias vezes. A gente pega só um pedacinho desse trem, mas esse trem já vem lá do início dos tempos, a gente colabora um pouco e ele segue. E aí tem esse emaranhamento entre irmãos, ou de roubo, de furto de terra, de empresa, de posse inadequada do patrimônio. E isso vem dali 3, 4 gerações reverberar. Então, tem uma empresa familiar que, de novo, acontece alguma coisa, alguém casa com alguém que rouba, que não age tão corretamente com o sócio que era irmão, ou cunhado, ou enfim. Então, a gente vê uma repetição de padrão, né? Às vezes, um congelamento sistêmico de algo que teve lá atrás, um gatilho sistêmico, então, que impede o nosso negócio, a nossa prosperidade profissional, né? De ir adiante,
Porque a nossa energia está identificada e está emaranhada de situações que aconteceram lá atrás, Exato. deste tipo. Exato. Né? Então, é importante a gente observar, porque também são duas coisas, isso, pode ser de um dono só, ok, mas pode ser de uma família. Uma empresa familiar pode trazer questões do sistema familiar Sim. para o negócio, vamos Sim. dizer. Sim. Mas isso quando é uma pessoa também, ou não. Pode não ter absolutamente nada a ver, o sistema familiar segue, depende da vivência de cada um. Vamos ver o que a Genice escreveu aqui. Quando é empresa familiar, a constelação vai clarear, no sentido de ampliar em outras do mesmo segmento ou novos segmentos. Então, Genice, se eu compreendi a sua pergunta, é isso, né? Eu tentei contar um pouquinho agora, mas vou especificar. Quando a gente tem uma constelação naquela empresa, a gente está tratando e abrindo o campo daquela empresa naquele momento. Exato. É como quando a gente faz uma constelação pessoal. É igual. Eu posso ir fazer uma constelação, a gente já conversou aqui várias vezes. Ah, tudo pode ser constelado? Pode. Mas a gente tem que ter um tema ou uma urgência, o sistema apresenta uma urgência. Não dá para eu chegar lá e dizer, olha, eu quero ser feliz, eu quero resolver todos os meus problemas. Financeiro, amoroso, sexual, pessoal, de tudo. Já certo? O pacote então, completo, né, Patrícia? Seria maravilhoso o pacote completo que já viesse com o Zoom instalado. Eu quero. Exato. Então, na empresa, eu te digo a mesma coisa. Quando a gente abre um campo de uma constelação com as pessoas da empresa, na empresa, é sobre aquela empresa naquele momento. E também eu vou te dar uma outra resposta que eu tenho certeza que você sabe já, que pode acontecer de algo associado àquela empresa também reverbere e também seja beneficiado. Também quando a gente faz uma constelação pessoal. Quando eu vou fazer uma coisa minha, por exemplo, com relação a um desconforto que eu vivo na minha família, é como o novelo de lã, que eu dou sempre o mesmo exemplo. Quando eu puxo o fiozinho do novelo de lã, o novelo todo se equilibra. Quando lá atrás eu tiro a madeirinha que está prendendo o rio e represando a água, e a água volta a fluir, o peixe se alimenta, a plantação se alimenta, o pescador se alimenta e pode vender o peixe, ou seja, todo o sistema se beneficia. Então, sim, é possível que, quando eu constele uma situação na empresa, tudo que está associado sistemicamente, por isso que a constelação é familiar sistêmica, porque não só familiar, laço sanguíneo, tudo que está entrelaçado com aquele sistema pode ser beneficiado também. Exato. Então, espero que eu tenha respondido sua pergunta, mas é isso. Exato. Diga lá, Fabiola, aí como é que a gente faz? Tem uma coisa bem importante da questão jurídica aí que você vai nos contar. É interessante também, Patrícia, a gente observar como é que acontecem os processos, tanto de admissão como de desligamento desses funcionários, né? Se honra o que promete e paga aquilo que é devido. Porque muitas pessoas, eu me lembro até daquele exemplo que a gente tinha abordado, não é? De uma empresa que não conseguia entender por que é que os gerentes não permaneciam. Já tinha um, saía, não dava certo, vinha para outro, passava por outro processo seletivo de um gerente, vinha de novo, saía outro, e depois, não é, dentro da constelação, foi vista de que a forma como o primeiro gerente dessa empresa foi desligado foi de uma forma muito inadequada. Não foi valorizado, não foi visto, não foi honrado. E, inconscientemente, todos os demais profissionais que se habilitavam a esse cargo de gerente não permaneciam exatamente por honrar aquele anterior que não pôde ficar. Então, em honrar você, gerente primeiro, nós também não vamos permanecer nessa empresa. Então, é muito interessante fazer todo esse contexto, né, de como essa pessoa é admitida nessa empresa, o início da entrada da vida desse trabalho, não é? E também a forma como é desligada. Né? Se recebeu toda a rescisão trabalhista conforme manda a lei, se foi realmente visto com respeito, se foi algo realmente que essa pessoa ela não tinha mais como permanecer, mas tratar com muito respeito, não é?
Não armar situações ardilosas para que essa pessoa, por exemplo, tenha caído numa armadilha e, por conta disso, ela venha a ser desligada dessa empresa. Então, isso também são aspectos importantíssimos, como também a forma como essa pessoa está sendo remunerada. Alguns anúncios de empresa falam, salário a acordar. Por que não traz logo a clareza? Porque isso fica muito duvidoso. O que você realmente vai precisar fazer para merecer esse retorno do pagamento em virtude do trabalho que você desenvolve? Esse aspecto está sendo realmente tratado com clareza? Esse pagamento, a função que essa pessoa vai exercer, condiz com a realidade salarial ao qual ela vai realmente se propor a receber? Então, tudo isso tem que ser visto, porque senão vai, mais uma vez, criar situações disfuncionais dentro dessa empresa. Nossa, mas você me contratou por algo, mas você faz isso, isso e aquilo. Então, tem algo errado. Já não foi o combinado, o acordado, não é? Para que essa pessoa desenvolvesse o trabalho e esse trabalho fosse devidamente remunerado. Às vezes, existem pessoas dentro da empresa que desenvolve 2 funções, 3 funções. Será que ela está sendo remunerada por essas outras funções também, do que a principal? Então, isso a gente também tem que organizar com muito carinho para não gerar pressa. Exato. E olha só, Fabiola, gente, essas questões que nós estamos trazendo hoje, eu estou vendo que tem gente chegando agora, bem-vinda, Carol, que delícia ter você aqui, Cacau, Renato, muito bom. Tem gente que está aqui, que já nos acompanha desde sempre, tem gente que está chegando agora. Para vocês que estão chegando agora, eu queria contar uma coisa, que faltam uns 5 minutinhos para a gente terminar, porque nós não temos nosso selo azul, ainda né? Não. Que tem selo azul, quem tem 1 milhão de seguidores, a gente está quase lá, mas a gente ainda não chegou nesse, né? Isso. Eu queria só lembrar vocês que a gente tem feito lives todas as terças-feiras e elas ficam gravadas, então vocês podem assistir depois a live inteira, porque a gente sempre traz de algum tema várias provocações, exemplos e situações para que cada pessoa se identifique com alguma situação e possa melhorar a sua situação, o que está desafiante, seja pessoal, seja profissional, seja financeiro, e por aí vai. No caso de hoje, todos os pontos que nós fomos tomando, tem muita gente que não está habituada com o vocabulário da constelação. Mas então é simples assim, a gente não honra as pessoas que vieram antes e a gente tem problema na empresa? Sim, é simples assim. Sim. A gente não está dizendo que isso é o que acontece. A gente não tem como dizer, na sua empresa acontece isso. Tanto é que nós estamos dando só aqui nessa live 10 lembretes e 10 possibilidades, 10 pulguinhas atrás da orelha. Mas sim o que nós estamos dizendo, que o olhar sistêmico traz esta compreensão, esse olhar que é energético para todas as situações, inclusive as empresariais. Sim. Então, é óbvio que não são coisas conscientes. Eu vou destratar um funcionário. Eu vou excluir uma área. Eu vou criar rivalidade, competição. Muitas vezes é inconsciente. Mas é para a gente prestar atenção, porque a hora que a gente põe esse óculos sistêmico, sim, alguma desordem sistêmica, as relações estão se tornando disfuncionais para que a empresa não esteja prosperando. Sim. Então, sim, podem ser uma ou várias dessas coisas combinadas. Então, se você se interessou, se você quiser mais algum esclarecimento ou ajuda, ou fazer uma constelação estrutural e sistêmica, eu e a Fabiola estamos aqui, podemos fazer. E se não, escreva para nós, que nós estamos sempre por aqui, a gente pode esclarecer melhor. Porque esse tempinho de 55 minutos, 1 hora, é realmente um gostinho de cada tema. Exato. Quem tiver temas que queira, assim como a empresa, que alguém pediu, a ansiedade, a obesidade, que a gente já tratou de várias coisas. Sim. Quem tiver algum tema ou alguma necessidade, escreve para nós, que a gente sempre está muito feliz de poder atender. Sim. Fabiola, 3 minutos para você se despedir e 2 para mim. Né? Então, gente, como a Patrícia falou, né? Para quem está chegando agora,
A gente entende que, às vezes, nesses compromissos nossos do dia a dia, as pessoas já pegam a nossa live Bom Dia Andando, mas o bom é que elas todas ficam gravadas, não é? E a nossa proposta é exatamente isso, colocar essas pulguinhas para vocês, porque tudo nas constelações são camadas, como a Patrícia gosta muito bem de falar, né? São cebolas onde a gente vai descascando cada uma dessas camadas e trazendo consciência para essas circunstâncias que acontecem, né? Principalmente hoje no tema que nós realizamos, a questão empresarial. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram abordar aqui com a gente, sempre nos acham em nossas redes sociais. Quem sabe também, como a Patrícia lançou aqui a proposta de fazer também uma constelação estrutural na sua empresa, chama a gente, chama a Patrícia, chama a Fabíola, que nós estamos aqui disponíveis para contribuir com essa expansão de consciência, não só na área empresarial, na área família, na área sistêmica, porque tudo está interligado entre si, não é? E gratidão pela presença de vocês. Fabíola, eu tenho que falar uma coisa que eu tinha esquecido. Olha que nós nem combinamos, nós estamos as duas de vermelho hoje. E olha que bacana, nosso gêmeo hoje se comportou. Ele não criou confusão. Você viu? Você não ficou muda em nenhum momento. Para quem nos acompanha faz tempo, às vezes o nosso gêmeo vem, aí a gente, uma fica muda, aí não sei o quê. Hoje nós tivemos lisas, né? Nada aconteceu, é muita energia boa, muita gente nova, graças a Deus. E nós temos duas de vermelho elegantíssimas, eu tinha esquecido isso. Não é? Que bacana. Foi sem combinar. Né, gente? Ninguém combinou, não. Exato, não, sem combinar. A gente é elegante por natureza, né, Fabíola? Então, minha gente, muito agradecida a todos que vieram, participaram, perguntaram, aqui trouxeram, ai, vocês são ótimas, obrigada, parabéns, gratidão, que bom, que todo mundo possa ter aproveitado, e se vocês conhecem alguma empresa que esteja com problemas, liguem, avisem, e semana, ai, obrigada, Genice, muito agradecida pelas palavras. E semana que vem estamos aqui de novo. Semana que vem tem uma surpresa, uma live bem especial. Fiquem atentos às redes e mandem para as pessoas para divulgar, para mais gente poder participar. Manda sempre o aviãozinho, né, Patrícia? Porque aí a gente consegue alcançar. Manda no direct para alguém, para a gente poder, para as pessoas poderem participar. Com certeza. Então, boa semana. Gratidão a todos que estão aqui, especialmente a minha tia Najme, de 91 anos, se interessando pelas constelações nas empresas. Olha que delícia, sempre é tempo. Sim. Isso, meu pai, minha tia e todos os outros também, nossos queridos, Dona Luísa, Cleverland, enfim, todos os nossos queridos que estão por aqui. Isso aí. Muito agradecida aos novos que a gente viu hoje, que entraram pessoas bem diferentes, são novos hoje, mas a semana que vem a gente já conhece vocês, vão escrevendo, que a gente já vai se conhecendo por aqui. Tá bom? Então, um abraço carinhoso, boa semana, Fabíola. Tchau, querida. Um prazer. Tchau, querida. Uma delícia como sempre. Como sempre.